Em 21 de abril, poucas horas antes do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã expirar, o presidente Donald Trump anunciou no Truth Social a extensão do prazo para permitir discussões. Para quem atua com conflitos, isso é uma ótima notícia, pois a volta dos combates traria ainda mais impactos econômicos globais. Ainda assim, essa boa notícia não era a notícia principal. Longe disso, a principal história era o motivo que Trump deu para estender o cessar-fogo, que o regime iraniano estava tão fragmentado que não conseguia apresentar uma proposta unificada para Washington considerar. É esperado que o regime iraniano esteja fragmentado, já que Estados Unidos e Israel eliminaram quase todos que tinham real poder. Alguma agitação era de se esperar. Mesmo assim, poucos previam o quão amarga ficaria a relação entre as facções de Teherã. Quem imaginaria a marinha iraniana chamando o principal negociador de idiota diante do mundo todo? Essas divisões geralmente vão além de discordâncias. Elas representam uma crescente disputa de poder dentro do regime que pode, no final das contas, decidir o futuro do Oriente Médio pelas próximas décadas. Quem realmente está comandando o Irã? Há pouco, mencionamos como os Estados Unidos e Israel mataram a maior parte da liderança iraniana. O que não mencionamos foi o quão minuciosa essa campanha de assassinatos realmente foi. Além do ex-líder supremo Ali Khomeini, outras figuras importantes enviadas para a grande teocracia no céu incluem Ali Lajani, que era o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, o major-general Mohammed Pakpour, comandante em chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, e Aziz Nasserzada, o ministro da Defesa. Ao todo, o número de altos funcionários iranianos mortos nesta guerra pode chegar a 50. Não citamos isso para homenagear os mortos, mas para mostrar o tamanho do vácuo de liderança em Teherã. Substituir um deles já seria um pesadelo de recrutamento. Substituir todos eles não é possível, pelo menos não em um prazo razoável. Tudo isso nos leva-se a uma grande questão: quem realmente está governando o Irã? A resposta convencional seria apontar para Mujtaba Khomeini, o filho do ex-líder supremo que foi escolhido para suceder seu pai nos dias caóticos após a morte deste. Porém, ao contrário do pai, seu poder foi muito limitado por vários fatores. Segundo o New York Times, ele ficou gravemente ferido no ataque que matou seu pai no início da guerra. Uma das pernas dele ficou tão ferida que precisou de 3 cirurgias e ele aguarda uma prótese. Seu rosto e lábios foram gravemente queimados, dificultando sua fala. Segundo um oficial iraniano que falou ao Times, ele acabará precisando de cirurgia plástica. Por isso, o jovem Khomeini optou por declarações escritas, postadas online e lidas na TV estatal, evitando vídeo ou áudio para não parecer fraco em seu primeiro pronunciamento público. Apesar dos ferimentos, o Times relatou que Khomeini seguia mentalmente lúcido. O novo líder supremo, por sua vez, está escondido. Funcionários do governo evitam visitá-lo porque temem que Israel os rastreie até o local onde ele está e o mate. Ele não faz reuniões, recebe mensagens escritas entregues por mensageiros que percorrem estradas de carro ou moto até seu esconderijo. Suas respostas seguem o mesmo trajeto. Mesmo nos melhores momentos, esse seria um método de comunicação incômodo, como se todas as reuniões fossem só pelo Slack. Quando o que está em jogo é maior, como em uma guerra existencial, isso se torna bem mais problemático. Então, de acordo com Abdul Reza Dawari, um assessor do ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, Mujtaba agora está governando o país como se fosse o diretor de um conselho. Dawari disse ao New York Times, e cito, que Mujtaba depende muito da orientação dos membros do conselho e que eles tomam coletivamente todas as decisões. Os generais da Guarda Revolucionária Islâmica compõem o conselho, sendo Ahmad Wahid, atual comandante-chefe, o mais poderoso. Farid entrou na Guarda Revolucionária Islâmica em 1979, ascendeu na inteligência nos anos 80 e, em 1988, foi o primeiro comandante da Força Quds, responsável por operações externas do Irã e relações com grupos aliados por procuração no Oriente Médio.
Farid é tão conhecido por sua postura linha dura que Mohammad Ali Shabani, o editor-chefe do veículo de notícias do Oriente Médio Ahmouaj, escreveu no X que seus predecessores eram como professores de escola comparados a ele. Outra figura poderosa da Guarda Revolucionária Islâmica é Mohamed Bagha Zorgada, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Segundo o Irã, Zorgada foi nomeado para esse cargo, um dos mais poderosos do país, porque os guardas pressionaram Massoud Pezeshkian a fazê-lo. O fato de a Guarda Revolucionária Islâmica estar disposta a pressionar o presidente eleito do país é uma prova de quão poderosa é a Guarda e até onde eles estavam dispostos a ir para impor sua vontade ao restante do regime. Por fim, é importante citar o general Yahya Rahim Safavi, ex-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica e principal assessor militar dos líderes supremos, pai e filho. Guiada por esses três homens e outros de menor destaque, a Guarda Revolucionária Islâmica tornou-se tão poderosa que, segundo alguns analistas, já supera o poder do líder supremo. Ali Vaez, diretor para o Irã no International Crisis Group, disse ao New York Times que Mujtaba agora é submisso à Guarda Revolucionária, porque deve sua posição e a sobrevivência do sistema a eles. Mesmo assim, não são os únicos centros de poder em Teherã. O presidente Massoud Pezeshkian, eleito como reformista com propostas de engajamento diplomático e recuperação econômica, continua sendo o principal líder eleito do país. A Iran International disse que ele discutiu com Wahid sobre os efeitos econômicos e sociais da guerra. Ele criticou o IRGC por aumentar tensões regionais e atacar vizinhos, alertando sobre impactos duradouros na economia iraniana. Pezeshkian também havia exigido que as decisões executivas relacionadas à guerra fossem tomadas pelo governo iraniano e não pelo IRGC, uma exigência que Wahid, surpresa, não aceitou. Entre os linha dura, Pezeshkian é considerado um líder fraco, principalmente após pedir desculpas aos países vizinhos atingidos por munições iranianas. Também há o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, diplomata que negociou o acordo nuclear de 2015 e ganhou reputação por atuar entre várias facções. E por fim, há Mohamed Bagha Ghalibaf, o líder do parlamento do Irã, que apesar de seus laços com o Guarda Revolucionária, tem reputação de ser um pragmático. Embora tenham visões políticas diferentes, os três homens têm interesse em fechar um acordo que acabe com a guerra, e todos os três têm tido seus esforços frustrados pela Guarda Revolucionária em seus esforços. Vamos analisar a crescente disputa interna por poder no Irã em instantes. Antes, uma breve pausa para falar do nosso projeto France.Mundabau. France.co é o nosso site para assinantes, para quem está assistindo e pensando, isso é ótimo, mas eu queria que você se aprofundasse mais, Simon. Publicamos semanalmente 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e um podcast de 1 hora sobre os conflitos que moldam o mundo. Parte disso envolve o Irã, como nosso podcast sobre o Oriente Médio, mas também abordamos outros conflitos, com textos de ex-comandantes de drones da linha de frente ucraniana, vídeos sobre a evolução do Estado Islâmico na África e um briefing semanal com as principais histórias de conflitos negligenciados da semana. A assinatura custa $5 mensais ou $50 por ano e dá acesso a muito conteúdo exclusivo. Esse é o War Fronts. E agora vamos voltar à luta pelo poder oculta do Irã. Negociações. A rodada inicial de conversas entre Estados Unidos e Irã em Islamabad durou 21 horas. Apesar das longas negociações, ambos os lados não chegaram a um acordo. Embora a maioria dos analistas aponte para as exigências diametralmente opostas de Teherã e Washington, a Iran International aponta que divisões na equipe de negociação iraniana também são responsáveis. Fontes familiarizadas com a reunião disseram ao veículo que, nas negociações, Araghchi mostrou flexibilidade, principalmente sobre reduzir ou interromper o apoio financeiro e militar à rede de aliados do Irã, como o Hezbollah. Essa postura gerou forte reação de Mohamed Bagha Zorgada, que relatou à Guarda Revolucionária que Araghchi se desviou do mandato da delegação e participou de discussões além das diretrizes da liderança. A Guarda Revolucionária ordenou o retorno imediato da delegação a Teherã, mostrando que os negociadores iranianos não tinham autoridade real para negociar.
No máximo, são mensageiros glorificados, repassando recados entre negociadores americanos e a Guarda Revolucionária, que decide. O que ocorreu depois confirmou isso. Na introdução de hoje, dissemos que a Marinha iraniana contatou rapidamente o principal negociador do país. O motivo não foi citado. Em 17 de abril, sexta-feira, Ariadne publicou no X que o Estreito de Hormuz estava totalmente aberto pelo restante do cessar-fogo e os navios poderiam usar as rotas indicadas pela autoridade marítima iraniana. O presidente Trump confirmou isso em suas próprias redes sociais, embora tenha enfatizado que o bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã continuaria em pleno vigor, ou seja, com força total, até que o Irã chegasse a um acordo com os Estados Unidos para encerrar a guerra. O estreito não ficaria aberto por muito tempo. Poucas horas depois, a Marinha iraniana enviou a famosa mensagem chamando Ariadne de idiota, declarando o estreito fechado e que só reabriria por ordem do novo líder supremo do Irã, Mustafa Khomeini. E então veio a repreensão pública. A agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, divulgou um comunicado descrevendo a postagem de Araghchi como um tweet ruim e incompleto. A Fars News, ligada ao IRGC, também criticou dizendo que o anúncio do ministro das Relações Exteriores mergulhou a sociedade iraniana em confusão. Já falamos sobre isso antes, mas o que ficou claro nesse meio tempo é o quanto isso foi realmente uma jogada de poder. De acordo com o Institute for the Study of War, a Guarda Revolucionária usou seu controle sobre o estreito como uma forma de Wahid reprimir seus rivais, incluindo Ghalibaf e Araghchi. Quando os guardas contradizem os oficiais civis do Irã sobre o Estreito de Hormuz, não enviam mensagem apenas para Washington. Eles também deixam claro para seus rivais internos quem tem a palavra final e onde está o verdadeiro poder. Segundo a Iran International, esse convite foi o principal motivo para os negociadores iranianos não irem a Islamabad para a segunda rodada de negociações. O veículo relatou que, ao se prepararem para ir ao Paquistão, a delegação recebeu uma mensagem do Círculo de Khomeini proibindo discussões nucleares e repreendendo a equipe do ministério pelas negociações anteriores. Araghchi alerta que, com essas restrições, participar das conversas seria inútil e equivaleria a uma sentença de morte para as negociações. Por fim, segundo Drua Balazada, repórter do Canal 14 de Israel, a Guarda Revolucionária Islâmica permitiu que Araghchi e Ghalibaf retomassem as negociações, mas sem poder se comprometer ou garantir nada, relegando novamente os negociadores a simples mensageiros. Enquanto isso, o canal 12 de Notícias de Israel informa que Ghalibaf ficou tão frustrado com a situação que, segundo relatos, pediu demissão do cargo de negociador. Precisamos ser claros, isso não foi confirmado, mas, se for verdade, levanta sérias dúvidas sobre a chance de fechar um acordo de paz. Isso também levanta uma pergunta desconfortável para Teherã. Quem pode substituir Ghalibaf? Precisa ser alguém com experiência em fazer acordos internacionais, alguém que Washington respeite e alguém pragmático o suficiente para realmente negociar e não apenas reiterar posições maximalistas. Isso significa que não pode ser um linha dura da Guarda Revolucionária Islâmica, pois eles já se mostraram inflexíveis para negociar antes. Com grande parte da liderança do Irã destruída, Teherã tem poucas opções. Uma questão ainda mais desconfortável é o que acontece se Araghchi também decidir deixar a equipe de negociação. Ele foi publicamente humilhado pela mídia ligada à Guarda Revolucionária Islâmica, ameaçado de impeachment por um parlamentar e teve sua decisão anulada em um anúncio que deveria ser simples sobre os desviadores rebeldes. E sim, embora tenhamos dito que tanto Araghchi quanto Ghalibaf são no máximo mensageiros com status inflado, tê-los na sala é melhor do que ter um linha dura que só fará exigências maximalistas e ignorará quem quer que Washington envie. Sem Araghchi e Ghalibaf na mesa de negociações, temos que presumir que as negociações vão desmoronar completamente. Trump mostrou paciência publicamente, dizendo à imprensa que não tem pressa para um acordo. No entanto, em particular, de acordo com vários relatos da mídia, Trump está entediado com a guerra e quer seguir em frente. Se Trump não perceber avanços nas negociações, podemos ter uma campanha de bombardeios ainda mais longa para eliminar o restante do regime e suas capacidades militares.
Em resumo, as disputas internas que estamos vendo e as manobras de poder da Guarda Revolucionária para exibir sua força podem acabar sendo a queda do regime. Deixando de lado a chance de fracasso e novas hostilidades, precisamos debater o que ocorre se o regime conseguir pausar disputas internas e firmar um acordo com Washington que assegure sua sobrevivência. Supondo que um acordo seja alcançado, a versão do Irã que surgirá. O outro lado dessa guerra verá a Guarda Revolucionária Islâmica com mais poder do que nunca na história da República Islâmica, e onde as figuras que a comandam estão entre as mais radicais que a organização já produziu. E sim, queremos dizer radicais até mesmo para o regime iraniano. Antes da guerra, o Irã já era uma das nações mais repressivas do planeta. Em janeiro, diante dos maiores protestos desde 1979, o regime desencadeou uma repressão brutal contra os manifestantes. Embora o número de mortos varie bastante, com algumas fontes estimando até 30 mil e o governo dizendo que apenas 3 mil pessoas morreram, há um consenso geral de que milhares perderam a vida. Essa repressão ocorreu sob um regime com líder supremo ativo, clérigos seniores independentes e reformistas no governo que, ao menos nominalmente, faziam oposição. Bem, esse regime acabou. Agora o poder está com alguém tão brutal que faz quem fez isso parecerem professores. Farid é procurado pela Interpol por seu suposto envolvimento no atentado de 1994 ao Centro Comunitário Judaico Emir, em Buenos Aires, que matou 85 pessoas. E ele passou mais de 10 anos transformando a força do Quds no instrumento de desestabilização regional que ela se tornou. Ele está cercado por pessoas que não limitarão seu poder de fato. Além da Guarda Revolucionária, Farid contará com a Basij, milícia paramilitar voluntária com dezenas de milhares de membros. Antes da guerra, a Basij estava espalhada por todo o Beiro-País, com 32 comandos provinciais e entre 40 e 54 mil bases de resistência em mesquitas, escolas, universidades e fábricas. A guerra os deixou mais descentralizados, segundo o economista, divididos em dezenas de milhares de pequenas células móveis ideais para reprimir protestos rapidamente. Na verdade, de acordo com o Dr. Meir Jabba Danfar, um estudioso do Irã na Universidade Harakman, eles já estão atacando civis, se vingando daqueles que se acredita terem apoiado a guerra. Internacionalmente, um Irã mais linha dura provavelmente faria mais para apoiar seus vários grupos aliados, vendo-os como, se não uma forma eficaz de dissuasão, uma maneira eficaz de tornar qualquer conflito futuro ainda mais doloroso para a região. Um Irã hipermilitarizado, com os moderados tendo ainda menos poder do que tem agora para conter os linha dura, é o pior cenário não só para o povo iraniano, mas para todo o Oriente Médio. Países do Golfo e Turquia precisarão aceitar que um grupo que autorizou o lançamento de mísseis contra seus países para retaliar os Estados Unidos está consolidando poder ao lado. Enquanto isso, iranianos comuns devem viver sob um regime que vê os assassinatos em massa de janeiro como exemplo a seguir diante de qualquer dissidência. O pior de tudo é que essa transição significará que toda essa guerra foi apenas um exercício caro para substituir um regime por uma versão ainda pior e mais extrema de si mesmo. Como trocar Lenin por Stalin? No entanto, esse parece ser o desfecho mais provável da disputa atual pelo poder. Não afirmamos que isso seja garantido. Se a guerra recomeçar, as forças combinadas podem matar os novos líderes da Guarda Revolucionária, ou talvez um acordo seja alcançado para fortalecer os moderados do regime. Mas ambos os desfechos parecem improváveis. O mundo deve considerar como enfrentar um Irã pós-guerra, liderado pela Guarda Revolucionária, pois ela já planejou os próximos passos, provavelmente desfavoráveis para a região. Obrigado por assistir.